Pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu novamente, professor Wallace, trazendo mais uma videoaula para a nossa disciplina de lições de fenômenos eletromagnéticos. E na videoaula de hoje, eu quero trazer para vocês a nossa quarta parte relacionada ao assunto de correntes e circuitos com corrente contínua. Nesta videoaula, nós iremos tratar um circuito composto por dois componentes eletrônicos, um resistor e um capacitor. Este é o circuito mais simples possível que nós podemos estudar dentro daquilo que nós aprendemos. O circuito resistor-capacitor, basicamente constituído por uma fonte, uma bateria, aqui representada pela letra epsilon, um resistor, cuja resistência vai ser representada pela letra R, e um capacitor com capacitância C. Observem que na figura ao lado, a chave que abre e fecha o nosso circuito está aberta. Isso irá nos garantir que o capacitor está totalmente descarregado. Para a gente estudar esse circuito, inicialmente devemos fechá-lo colocando a chave no ponto A e assim poder estudar toda a dinâmica do nosso circuito resistor-capacitor. Então vamos conferir o passo a passo para que a gente consiga fazer este exercício. Mas antes de você começar a assistir essa videoaula, pegue o seu material e esteja com ele ao lado, para que você possa acompanhar todas as etapas que iremos apresentar aqui. Inicialmente, nós vamos considerar que o capacitor, nesse circuito, ele está inicialmente descarregado. Portanto, não há corrente enquanto a chave estiver aberta. Agora, se a chave for colocada na posição A para o tempo t igual a zero, a carga ela vai começar a fluir e estabelecendo assim uma corrente no circuito. Logo, o nosso capacitor ele vai começar a carregar. Observem que durante o carregamento, as cargas elas não vão pular as placas do capacitor, porque o espaço entre as placas representa um circuito aberto. Ao invés disso, o que vai acontecer? A carga ela é transferida em cada placa e fios da conexão devido ao campo elétrico gerado entre os fios da bateria, até que o capacitor ele seja finalmente carregado. Conforme as placas vão sendo carregadas, a diferença de potencial do capacitor ela aumenta. E o valor da carga máxima nas placas vai depender da tensão da bateria. Assim que a carga máxima ela é atingida, a corrente no circuito ela vai ser zero, uma vez que a diferença de potencial no capacitor vai ser compatível com a fornecida na bateria. Ou seja, inicialmente o circuito vai começar a operar, vai ter ainda uma corrente passando no resistor, mas o capacitor vai carregando. À medida que ele for carregado completamente, não vai ter mais como continuar tendo corrente, uma vez que a diferença de potencial do capacitor e a da bateria vão ser praticamente as mesmas. Tudo bem? E para a gente analisar esse circuito, o que a gente precisa fazer? Bem, a gente quer estudar, então, a quantidade de carga que varia no tempo no capacitor e a corrente que passa, tanto no capacitor quanto no resistor. Lembrem que os dois componentes estão ligados em série. Se eles estão ligados em série, a corrente que passa por eles é a mesma. Como que a gente pode fazer isso? Bem, para estudar esse circuito, basta que a gente utilize a segunda lei de Kirchhoff, a lei das malhas. Então, o que nós temos? Nós vamos ver o seguinte, que as somas das DDPs elas têm que ser igual a zero. Então, você tem a DDP da fonte, você tem a DDP do capacitor e você tem a DDP do resistor. Então, quando você somá-las, você vai ter que encontrar igual a zero. Isso é consequência da segunda lei de Kirchhoff. Agora, vale lembrar, lá da nossa primeira videoaula, que a corrente elétrica I ela é definida como sendo a derivada da carga em função do tempo. Usando essa informação dentro do resultado obtido da segunda lei de Kirchhoff, o que a gente encontra? A gente encontra essa expressão. Organizando melhor esse termo, nós chegamos a uma equação diferencial destacada aqui no nosso quadrado vermelho. Essa equação diferencial é o que nós chamamos na matemática de uma equação diferencial de primeira ordem de coeficientes constantes e que pode ser resolvida
através de uma separação direta. Vejam que para fazer isso, eu vou colocar de um lado o que só tem dependência com a carga e do outro lado aquilo que tem dependência com o tempo. Essencialmente, o que nós fizemos foi colocar esse termo aqui e colocar esse termo lá para cima. Então vejam que agora nós temos do lado esquerdo da nossa equação a derivada da carga dividido por essa expressão e do outro lado nós temos o menos dt sobre RC. Vale lembrar que este valor é conhecido, é a fonte, é o valor da DDP da nossa bateria, é constante. Esse valor representa a capacitância do nosso capacitor, é constante. E esse R representa a resistência. Resolver essa equação agora, basta que a gente faça uma integração direta em ambos os lados. Mas para a gente realizar essa integração direta, precisamos saber quais serão os limites de integração. Os limites de integração, eles são fornecidos para a gente quando nós afirmamos que para t igual a zero, o nosso capacitor ele está descarregado. Ou seja, o limite de integração inferior ele é dado para a gente porque ele é zero, porque o capacitor está descarregado. Então, para t igual a zero, o nosso capacitor está descarregado. Para um certo instante de tempo t, esse capacitor ele vai ter uma certa carga que varia com o tempo. Então, esse aqui vai ser um resultado que é uma função do tempo. Ok? E aí a gente agora precisa resolver as duas integrais, a integral à esquerda e a integral à direita. A integral à esquerda ela é uma integral que pode ser resolvida utilizando mudança de variável. Então, como que a gente pode fazer? Observem o seguinte, que nós temos a integral de dq sobre q menos epsilon-c. Nós fazemos uma mudança de variável chamando que u é a nossa variável nova, ela é igual a q menos epsilon-c. E aí a nossa integral antiga ela vai ser uma integral de du sobre u. É uma integral trivial, tranquila de resolver, e ela é o próprio log neperiano de u. Lembrando da nossa substituição de variáveis, a gente coloca aqui novamente, a gente retorna para a variável antiga, e aí a gente tem que fazer os limites de integração. Lembrem que o limite inferior é a carga indo para zero, então esse resultado, basta que eu coloque q igual a zero, ele dá ln de menos epsilon-c, e fazendo o limite superior, que é a carga valendo q, ele vai ser esse aqui. Então, organizando e fazendo o limite superior menos limite inferior, nós encontramos o nosso resultado. Caso você tenha tido alguma dúvida para resolver essa integral, você pode parar o vídeo, anotar as observações que estão em vermelho, eu sei que está um pouco pequena, mas dá para você enxergar, e lembre-se, você tem sempre o seu material didático para te dar aquele suporte. Uma vez que agora a gente encontrou o resultado da nossa integral do lado esquerdo, nós colocamos aqui embaixo. E do lado direito é uma integral relativamente simples, lembrando que a resistência e a capacitância são valores constantes, eles saem da integral, então essa integral de 0 a t menos dt sobre RC, ela é menos 1 sobre RC, a integral de 0 a t dt, então isso aqui vai ser igual a menos t sobre RAC. É a integral que a gente acabou de resolver aqui embaixo. Perfeito. E aí você tem, então, um fator, que é esse fator de resistência vezes capacitância, ele é conhecido como a constante de tempo do circuito RC. E aí a gente pode, finalmente, com aquele resultado que eu mostrei anteriormente, encontrar uma expressão para carga. Basta que você inverta aquela expressão, né? E aí você vai chegar a esse resultado, onde a carga em função do tempo, ela é igual a fonte, epsilon, multiplicado pela capacitância do capacitor, vezes essa expressão. Veja que quando o tempo for igual a zero, esse resultado tem que recuperar a informação que ela é zero. O capacitor está totalmente descarregado. E de fato, né? Porque se eu fizer o tempo igual a zero, esse cara vai dar 1, 1 menos 1 é zero, logo a carga é nula. Uma vez encontrada a expressão da carga em função do tempo, determinar a corrente elétrica que passa tanto pelo resistor quanto pelo capacitor é tranquilo porque você basta utilizar a definição de corrente, que é a derivada da carga em função do tempo.
Então agora o que você precisa fazer é pegar essa expressão da função da carga e calcular a sua primeira derivada com relação ao tempo. Ao fazer isso, você vai encontrar que a corrente elétrica ela é igual à fonte epsilon da bateria dividido pelo resistor vezes um fator de exponencial, né? Então a corrente ela tem um decaimento exponencial, onde esse termo que aqui aparece é a nossa corrente inicial no nosso circuito, quando o capacitor ainda está iniciando o processo de carregamento. Se você chegou até esse momento do vídeo e mesmo assim você teve alguma dificuldade em algum dos passos que nós mostramos, você pode pausar o vídeo, retornar, assistir aquele pedaço que você teve mais dificuldade e, claro, sempre acompanhando o seu material didático. E você pode ainda colocar nos comentários aquelas suas dúvidas que ainda não foram respondidas. Então a gente chegou até esse momento onde nós tínhamos um circuito formado por uma bateria, um capacitor e um resistor, e nós conseguimos encontrar duas expressões. Uma expressão que descreve a carga variando com o tempo no capacitor e uma outra expressão que nos diz a corrente que passa nos dois componentes eletrônicos. Mas vejam que logo no início do vídeo eu comentei que vai chegar um momento que o capacitor ele vai ficar totalmente carregado e não vai mais passar corrente para o nosso resistor. O que nós temos que fazer agora? Bem, o que nós vamos fazer é desligar a chave que estava no ponto A e ligá-la agora no ponto B. Ao fazer isso, nós estamos eliminando a fonte da bateria, né? Nós estamos literalmente desligando a nossa bateria. O nosso circuito resistor-capacitor, ele basicamente vai ser formado pelos dois componentes eletrônicos, apenas o resistor e apenas o capacitor. O capacitor ele vai fazer o papel agora de uma nova bateria alimentando esse circuito. O diferencial é que essa carga que vai ser liberada pelo capacitor, ela tem um tempo finito, porque à medida que as cargas forem liberadas e gerar uma corrente, esse capacitor ele vai descarregando e para um tempo suficientemente grande, o nosso capacitor vai ficar totalmente descarregado. E assim você vai ter que a carga vai ser zero com um tempo muito grande. E aí, como que a gente resolve esse problema? Bem, nós devemos novamente utilizar a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas. Para esse caso, o que nós vamos ter é a seguinte expressão. Nós vamos verificar que, ao fechar a chave no ponto B, vai surgir uma corrente num sentido contrário ao que nós vimos anteriormente e vai fazer com que eu escreva a lei das malhas da seguinte forma. Você vai ter a DDP do capacitor e você vai ter a DDP do resistor. Novamente, a gente utiliza que a corrente elétrica é a derivada da carga em função do tempo, e aí você encontra uma nova expressão, a variação da carga em função do tempo, que está destacado na nossa caixinha em vermelho. Veja que aqui nós temos umas condições iniciais diferentes. Quais são elas? Para o instante de tempo t igual a zero, o nosso capacitor ele tem uma carga inicial, que é o Q0, que foi justamente a carga que ele recebeu quando a chave estava ligada no ponto A. E aí, como que a gente resolve? Novamente, a gente vai ter que fazer uma integração direta, sempre lembrando que os limites de integração vai ser para t igual a zero, a carga inicial, que é zero. E para um instante de tempo t qualquer, nós vamos ter uma carga q qualquer que vai depender do tempo. A integral do lado esquerdo é uma integral relativamente simples, ela é o log de q, e desse lado daqui é uma integral também simples, ela vai ser menos t sobre RC. E aí você organizando os termos, você vai encontrar uma expressão para a carga em função do tempo. Então vejam que a carga no capacitor é uma carga que ela tem um valor inicial que é zero, e à medida que o tempo vai passando, ela vai literalmente tendo um decaimento exponencial. E a corrente? Como que a gente pode determinar a corrente que vai passar por este novo circuito? Bem, novamente utilizamos a definição de corrente elétrica, derivada da carga em função do tempo. E aí basta você calcular a derivada dessa expressão da corrente, que é bem simples, basicamente é a derivada de uma exponencial. E aí você vai encontrar que a corrente em função do tempo para o circuito novo, né, vai ser dado por menos Q0 dividido por RC
multiplicado por um fator de exponencial. Verifiquem que quando você coloca o t igual a zero aqui, você vai ter uma corrente inicial dada por Q0 sobre RC. Aqui vale o comentário a respeito do sinal de menos que aparece na nossa corrente elétrica. Esse sinal de menos surge apenas para demonstrar que o sentido da corrente no novo circuito ele é contrário ao que nós tínhamos no circuito anterior. Perfeito! E se você conseguiu chegar até esse momento da videoaula e mesmo assim você ainda tem alguma dúvida, é simples, você pode novamente pausar o vídeo, assistir o pedaço que você teve a dificuldade e acompanhar com o seu material. Não esqueça de colocar nos comentários aquelas dúvidas que ainda permanecem na sua cabeça. E finalmente chegamos ao final da nossa videoaula, onde nós aprendemos sobre o circuito RC. Vimos que este circuito é um circuito composto por um capacitor e um resistor, e quando ele é ligado a uma fonte, a uma bateria, nós encontramos uma equação diferencial associada a ele, cujas soluções são dadas em destaque aqui do lado. Vimos que a carga no capacitor ela tem uma expressão dada por εc, onde ε é a fonte da nossa bateria, o valor da fonte, C é a capacitância do nosso capacitor, e nós temos um fator de 1 menos E elevado a menos T sobre RC. Esse RC que aparece, ele é chamado de constante do tempo do circuito RC. Uma vez que a gente determina a carga no circuito, a corrente ela é obtida de maneira direta através da derivação. Então, quando você deriva a carga em função do tempo, você encontra uma expressão para a corrente elétrica. E a corrente elétrica ela é essencialmente ε sobre R vezes o fator de exponencial. Além disso, nós vimos que, com o passar do tempo, quando o nosso circuito ainda está ligado à fonte, vai chegar um instante em que o nosso capacitor vai ficar totalmente carregado e não vai ter mais corrente passando pelo resistor, uma vez que tanto a DDP do capacitor quanto a DDP da fonte vão ser iguais. E aí, nesse caso, o que nós fizemos foi desligamos a chave que antes estava no ponto A para passar pela fonte e ligamos no ponto B, de modo que o nosso circuito resistor-capacitor ficou basicamente só os dois componentes, sem aquela fonte. Nós fizemos o ε indo para zero. Ao fazer isso, a equação que representa o circuito RC para esse caso, ela simplifica e nós conseguimos encontrar novamente duas soluções. Uma que representa a carga e outra que representa a corrente no circuito. Vimos que a carga ela tem um decaimento exponencial, assim como a corrente elétrica. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham aproveitado esta videoaula e tenham conseguido entender os principais resultados associados. Agora você pode plenamente resolver todos os exercícios relacionados a circuito de um resistor e um capacitor. Obrigado pela atenção de vocês e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau.